Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O título da sexta-feira, Como o amor é tecido entre nós. E o versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 2, na versão Restauração, para que o coração deles seja confortado, sendo eles entrelaçados em amor, para ter toda a riqueza da plena certeza do entendimento, para ter o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, pois o Senhor tem revelado as tuas palavras, tem revelado os teus mistérios. O Senhor tem confortado o nosso coração e tem nos entrelaçado em amor. Nós vemos a tua obra, Senhor, entre nós. Vemos o resultado da tua palavra, vemos o que a tua palavra tem produzido entre nós e sempre rogamos-te, Senhor, continua falando conosco, conduzindo-nos. Expõe em nós, Senhor, aquilo que não te agrada, que nós possamos seguir ao Senhor de acordo com a tua vontade, tratando com tudo aquilo que não vem de ti, mesmo que sejam coisas positivas, Senhor, que a tua luz percebamos o que foi de fato plantado por ti e o que foi plantado pelo teu inimigo, aquilo que é natural em nosso ser. Nós só queremos, Senhor, o que vem de ti. Por isso, amado Senhor, continua trabalhando em nós, nos fortalecendo, nos coalescendo, entrelaçando-nos nessa rede de amor, essa rede que vai culminar na tua volta. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, na sexta-feira o título é Como o amor é tecido entre nós. Isso é algo muito importante, irmãos. Quando nós voltamos ao princípio com esse tema, não é? Nós entendemos o que o Senhor queria fazer a partir de Adão e Eva. Quando ele fala para que os dois se unam, sendo uma só carne, e ali do casamento, daquela relação de amor, surgiria então a humanidade, ou seja, eles multiplicariam. Antes, é lógico, eles precisariam comer da árvore da vida, o que acabou não acontecendo, não é? Mas a vontade, a linha da vontade de Deus, é que o ser humano se reproduzisse com a vida de Deus em uma rede, em um tecido de amor. Então, o amor, que é o elemento de Deus, permaneceria assim, muito fácil de ser visto no ser humano, no homem. Mas, ao contrário disso, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou extremamente egoísta. Lembre-se que o amor, quando nós falamos do amor ágape, ele é o amor que se dá, que se entrega. O que Satanás semeou no homem, irmãos, manchou isso. O amor do homem não é mais um amor que se dá, que se entrega, é um amor que quer tudo para si. É um amor com ciúme, com inveja, um amor realmente egoísta. Esse foi o resultado, irmãos, entre outras coisas, que aconteceu com a nossa alma, com os nossos sentimentos, né, nossas emoções, quando o pecado entrou no homem. Mas o princípio, o que Deus queria fazer é produzir exatamente, irmãos, o que Ele quer produzir com a igreja, com a vida da igreja, que é esse tecido de amor, onde nós somos os fios transversais ou horizontais e Deus os fios longitudinais, os fios verticais. Então, ficaria tão entrelaçado, irmãos, que quando você olhasse a cena, a figura, você veria a imagem de Cristo. Então, era para acontecer isso desde o Jardim do Éden, irmãos, mas foi interrompido. Graças ao Senhor, quando nós vimos Efésios, nós vimos o rio da graça, o rio da vida fluindo para nós e nos tirando ali do império das trevas, nos tirando do curso desse mundo. E esse rio, ele nos traz os elementos do próprio Deus.
Elementos como luz, amor, justiça, verdade, tudo isso vem até nós através desse rio fluindo. Esse rio que também quer fluir para outras pessoas. E agora, irmãos, qual é o processo? Muitas vezes nós falamos sobre um processo de transformação, mas veja, vai ficando muito claro o que o Senhor está fazendo. Esse processo de transformação é esse entrelaçar entre nós e Deus. É só assim, irmãos, como um tecido, uma rede de amor, que as pessoas vão conseguir ver a Deus. Veja, 1 João 4, versículos 11 e 12, que tem muita riqueza nesses versículos. João diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É interessante, irmãos, porque se você prestar bastante atenção aqui, ele fala assim, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Quer dizer, o nosso padrão é Deus. É um padrão inatingível. Agora, lembre-se, nós hoje, irmãos, temos o Espírito de Deus, nós temos o próprio Deus em nós. Por isso ele diz que se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quer dizer, não tente recorrer a você mesmo para amar as pessoas. Não olhe e fale assim, eu preciso fazer um grande esforço para amar as pessoas, para amar aquele irmão. Não, é o seu esforço. Entra no que nós começamos a falar no começo da semana sobre o descanso. Quando você se esforça muito, não há descanso. E você também não chega no padrão, porque o padrão é o amor de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Não é você, nós que temos que nos esforçar. Nós precisamos ir até o Senhor. Deus é amor. Quando nós nos alimentamos de Deus, quando Deus flui desse rio da vida, da graça para nós, o resultado é o amor. O que nos separa muitas vezes, irmãos, do amor de Deus, veja que ele fala, o amor de Deus permanece em nós. Mas em outro trecho ele diz, se nós amarmos o mundo, o amor de Deus não permanece em nós. Então, por que nós ainda temos tanta dificuldade? Porque nós ainda temos o nosso coração preso em muitas coisas que não são o Senhor. E o livro de Colossenses, ele vem posicionar Cristo no seu lugar. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça. Ele tem a primazia. Se Cristo encabeça, se ele tem a primazia, o amor de Deus flui para nós e flui de nós. O resultado é o amor. E mais ainda, ele diz que o amor é em nós aperfeiçoado. Quer dizer, esse aperfeiçoar é exatamente, irmãos, esse tecer, removendo as coisas que ainda estão em nós, as coisas que tentam barrar o amor de fluir de nós. E o objetivo de Deus, irmãos, é o mesmo do Jardim do Éden. É entrelaçar entre o homem com o próprio Deus. Eu vou ler um trecho do Alimento Diário, na página 66, o terceiro parágrafo, que fala um pouco mais sobre essa questão. Veja só. Nenhuma obra ou sacrifício tem mais valor que o amor. A luta que hoje travamos contra o império das trevas para resgatar as pessoas visa trazer o reino de Deus para a terra. Por isso, a igreja está nas ruas pregando o evangelho e orando pelas pessoas. Deus nos supre por meio da imersão na palavra profética e assim vai transformando nossa alma até conseguir preenchê-la toda, até que o próprio amor, a essência de Deus, inunde cada parte de nosso ser. Para entender isso melhor, leamos Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. A palavra vinculado em grego é sumbibazo, que significa juntar, agregar, unir, ligar em afeição. Isso é em amor. Em português,
há uma palavra maravilhosa para vincular, que é coalescer, cujo sentido é juntar de maneira intensa, unir com força, aglutinar. As raízes da planta se uniram e coalesceram. Também significa juntar partes dispersas ou soltas, transformando-as numa única coisa. Alguns municípios coalesceram em duas grandes regiões. Juntar partes dispersas para transformá-los numa única coisa caracteriza uma tecedura. Numa urdidura, os fios longitudinais representam o amor de Deus. Eles estão espalhados por todo o universo para serem entrelaçados com os fios transversais, que são os seres humanos aqui na Terra. O trabalho de cruzar, de trançar o fio transversal como o vertical é da lançadeira, que tipifica Cristo. Então entenda essa palavra coalescer, que é juntar de maneira muito forte, intensa, de uma maneira que você não vê os espaços vazios. E aqui, eu vou terminar com lendo da página 67, o último parágrafo. É um bom exemplo, irmãos, falando dos tecidos que nós temos, não é? Veja só, no Brasil, nosso tecido de algodão comum tem 300 fios por polegada quadrada, podendo chegar no máximo a 600 ou 700 fios. Os fios do algodão egípcio, entretanto, são muito finos e de altíssima qualidade, chegando a 1000 fios por polegada quadrada. São tão finos e estão tão bem entrelaçados que não vemos espaços vazios entre eles. E o tecido tem brilho. É exatamente isso que está acontecendo conosco. De tanto Cristo estampar Deus em cada um de nós, nosso brilho está aumentando. Louvamos ao Senhor por essa obra de amor que Ele está tecendo em nosso meio. Não sobra mais espaço em nossa vida para as coisas do mundo, da vaidade, do engano, pois estamos sendo preenchidos com o amor do Senhor e coalescidos. Então veja, irmãos, veja claramente a obra de Deus acontecendo. E veja como Satanás, desde o princípio, ele tenta atrapalhar isso. Ele criou o mundo exatamente como uma distração para que as pessoas não percebessem o amor de Deus. E que Deus quer transformar-nos numa rede de amor. Hoje, e olha como são as coisas, né? O que mais as pessoas pedem hoje é amor. As pessoas estão aí fora pedindo, não é, paz, amor. Na verdade, irmãos, elas não têm noção do que elas mesmas estão pedindo, porque elas sentem a falta de algo para preenchê-las, mas elas nunca conheceram o verdadeiro amor, o amor de Deus. Porque se elas conhecessem, elas conheceriam a Deus. E as pessoas pedem o amor, mas ao mesmo tempo um amor egoísta, enfim. Por isso o João fala, ninguém nunca viu a Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, as pessoas veem Deus. Por quê? Por causa entende a ideia do tecido, da tecidura agora? Ela imprime uma imagem em nós. E qual é essa imagem? Não é do João, da Maria, do José, é a imagem de Cristo. E é aí que as pessoas veem a Deus e tocam o verdadeiro amor, a verdadeira luz, a realidade das coisas. Percebem que estão vivendo numa mentira. Por isso, irmãos, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, sabe? Para que o Senhor ele vá removendo as coisas que estão atrapalhando. Ore ao Senhor, vá na presença do Senhor, perceba o que ainda atrapalha, que o amor de Deus permaneça em você e seja aperfeiçoado em você. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.